Eita gente mandacaru, que resiste a tanta dor. Ele perdeu suas folhas, que consumiam mais água, e passou a armazenar água no seu caule. Dizer a todos e a todas que sejam bem-vindos, bem-vindas. Na mensagem que o Papa Francisco escreveu por ocasião do Dia Mundial da Paz, ele destacou as causas do grande processo de migração e também dos refugiados. E ele destaca as causas desse fenômeno e destaca com muita ênfase a questão das questões climáticas. Essa primeira mesa, ela tem como temática mudanças climáticas e suas implicações à vida no planeta. Essa mesa tem como debatedor o João Paulo. Ele convida o Ivo Poleto, o professor Dr. Valmeran José Trindade Júnior, Vanúbia, a professora Lúcia Mara. Nesse seminário que é importante sobre mudanças climáticas, eu passo aqui a palavra para o Ivo Poleto, e o Ivo vai trazer para a gente então aí uma contextualização sobre as mudanças climáticas. Então é com muita alegria, hoje a gente está aqui junto com vocês, e talvez uma das frases mais repetidas pelo Papa Francisco na carta dele, Laudato Si, louvado seja o Senhor, é que tudo está interligado. O que acontece no extremo polo norte repercute aqui. O que nós fazemos aqui, ou deixamos de fazer aqui, repercute em todo o planeta. Se nós conseguirmos que se haja uma mudança de caminho e a gente conseguisse que boa parte, ou até a maior parte da energia que a gente precisa fosse produzida assim a partir dos telhados das casas, das escolas, dos hospitais, das igrejas, etc., precisaria menos energia que vem das águas do São Francisco. Nós queremos que também, junto com a energia, haja uma democratização da renda, uma democratização da riqueza, e haja por isso melhores condições de vida para as pessoas, para as comunidades, para todo mundo. E numa humanidade em que há enormes desigualdades sociais e as oportunidades não são iguais, e por isso o sofrimento afeta os mais frágeis, os mais empobrecidos, os que estão mais sofridos. Eles são os primeiros que morrem, evidentemente, seja por frio intenso, seja por calor intenso, seja por enchentes, seja por falta de água. Não tem energia limpa, não tem. Mas a energia solar e a eólica de pequena quantidade, feita na comunidade, ela é quase limpa. Tiramos como uma linha de ação a igreja solar. A igreja solar, não no sentido apenas de instalar painel fotovoltaico nos prédios da igreja. Não é só isso. É também isso, mas que a igreja, através das suas ações de evangelização, propague essa discussão, esse debate em torno da problemática energética, das mudanças climáticas. Está aqui a problemática das hidrelétricas na Amazônia. O que é que temos a ver com isso? Está tudo tão longe. A ciência tem mostrado a questão da descoberta recente dos rios voadores, que traz mais água para o nosso centro-sul. Tem pessoas aqui nessa sala que moram em comunidades que essa indústria chegou, como tem fotos ali de uma comunidade de São José do Sabugi. Daí também em Curemas, um parque solar, energia renovável que nós tanto queremos, mas é
avaliação que nós queremos, a encíclica do Papa Francisco também aponta para uma nova filosofia de vida. Na verdade não é nova, é um resgate de uma filosofia de vida. Então, o objetivo geral desse projeto, que a gente começou a chamar Igreja Solar, mas também pensando não na igreja, né, como um edifício, mas a sua atuação no seu território, ou seja, a paróquia. Esse projeto Paróquia Solar tem como objetivo geral promover um diálogo e desenvolver ações no contexto paroquial para o cuidado da nossa casa comum e dos mais frágeis, a partir da abordagem da problemática energética e do uso descentralizado das energias renováveis, em especial a solar, a fotovoltaica, a mini eólica e a biomassa. E quando a gente fala educação, acaba vindo muito na cabeça da gente essa coisa da educação formal. A educação que a gente vai fazer dentro do IF, que a gente vai fazer dentro das universidades e das escolas. E aí a gente, pensando em educação dessa maneira ainda um pouco restrita, a gente deixa de visualizar toda uma outra educação, que é a educação que de fato chega na maioria das pessoas e que não está somente nos bancos escolares. E é ela que vai fazer com que a gente consiga de fato enxergar a mudança. O cotidiano de cada um, do trabalho, das atribuições, acabam engolindo um pouco a gente e talvez tirando da gente a possibilidade dessa calmaria, desse momento onde a gente reflete não só do que está acontecendo, mas principalmente qual é o nosso papel nesse processo. Quando a gente fala de aquecimento global, quando a gente fala de mudança climática, quando a gente fala de saídas, a gente também passeia pelos mesmos processos. Nós somos fruto de sociedade capitalista, exploradora e de consumo. Isso piorou quando a gente constituiu na Terra essa relação de poder verticalizado. E aí, esses bens foram se apropriando por uns poucos. Essa apropriação de uns poucos, da terra, da água e de toda a biodiversidade, foi se aprofundando a tal ponto que a gente não é mais capaz de pensar a Terra ou o planeta de outro formato. Então, a energia descentralizada, na nossa concepção, ela vem para fortalecer esse outro jeito de viver no semiárido. Esses fenômenos extremos do clima me parece que têm se acentuado nos últimos tempos. Qual é a visão da comunidade científica a respeito do documento do Papa? Um assunto que muito me preocupa, no que diz respeito à água do nosso planeta, principalmente aqui na nossa região. É as perfurações de poços artesianos. Quando se fala da água, quem tem maior responsabilidade é o tipo de uso do solo, que se fala tecnicamente. Na verdade, é o tipo de agricultura. Então, o agronegócio, com toda a irrigação, ela consome 70% ou mais da água doce que os seres humanos utilizam. E é por isso que se tem que trabalhar muito por outro tipo de agricultura. A Paraíba, essa questão da mineração, ela é dominada, como existe ainda latifúndios, ela é dominada pelas oligarquias, que são os donos das grandes terras, e ao mesmo tempo essas oligarquias dominam a política do Estado. Em relação à questão da mineradora, do Vale dos Dinossauros e dos poços artesianos, as três, em último, ela passa pela desvalorização e pelo sucateamento de órgãos públicos importantes, como a SUDEMA e a ESA. Qual é o outro meio que poderia abastecer, ajudar as pessoas da região aqui, que são 50 municípios que precisam de água? Qual seria a solução, sem ser o São Francisco? São Francisco também está morrendo. Já tem a proposta de estar transpondo a água de outros rios, lá da Amazônia, para jogar no São Francisco. O Rio São Francisco está secando e é algo que nos preocupa, um olhar para frente nessa perspectiva. Nós precisamos apoiar todas as iniciativas, denunciar tudo que agride o rio,
para ver se nós conseguimos recuperar a vida do Rio São Francisco. Não adianta defender transposição se o Rio São Francisco não vai ter água. Gostaria de convidar para compor a mesa o Irenaldo Pereira, o professor Heitor Scalambrini, o César. Convido a companheira Maria Ilza, lá do município de Aparecida, do assentamento Angélica. Solange, lá da comunidade Várzea Comprida dos Oliveiras, do município de Pombal. É interessante que a gente não foque apenas na tecnologia. A perspectiva da Laudato Si é uma perspectiva de projetos descentralizados. Quando a gente fala, por exemplo, em crise hídrica, quem são os grandes consumidores de água? Falou-se aqui também na questão dos poços. O problema não está somente na perfuração de poços, veja, eu digo somente, mas também no desmatamento. Não existe nenhuma fonte de energia que ela não traz algum tipo de prejuízo, quer social, quer ambiental. Então não existe a chamada fonte limpa. Então o que a gente vai discutir aqui também é essa geração centralizada. Energia é mercadoria, então eu quero ter mais lucro possível, porque esse é o objetivo do empresário num sistema que nós vivemos. Normalmente a gente tem um parque eólico a partir de 30 aerogeradores e sistemas fotovoltaicos que você precisa ter grandes áreas. Tem alguns estados que esses parques eólicos se concentram nas áreas costeiras, em comparação, por exemplo, a outros estados que é mais no centro, que é mais lá na Caatinga. Então a questão da ocupação da terra tem sido dramático, a expulsão do homem do campo. E trazem problemas o quê? Como no Brasil não existe uma legislação da distância mínima entre as casas e o aerogerador, vocês imaginam a sombra que faz essas hélices dentro da casa. Mas isso traz transtornos às pessoas. Mas a celebração desses contratos com proprietários e poceiros é uma vergonha. A vigência de 40 anos desse contrato, renovado automaticamente, é um absurdo. E a cláusula que está lá escrito, se a pessoa quiser reincidir o contrato e não estiver satisfeito, é cobrado em torno de 15 a 20 milhões de reais para o agricultor reincidir seu contrato. Primeiro, empregos são empregos temporários. A grande maioria é emprego temporário, é 1 a 2 anos para a instalação. É importante, os empregos permanentes é pequeniníssimo. O Estado, os governos ficam muito rápidos em agilizar o licenciamento para essas empresas, facilitaram enormemente a questão das licenças ambientais, simplificaram essas licenças para as empresas, tudo em nome de um tal de desenvolvimento. Então, vai trazer emprego, renda, desenvolvimento para o Estado, econômico. Quais os benefícios que retornam para as populações do entorno dessas instalações ou dentro dessas áreas? Fundamental assessoria jurídica para essas pessoas, para analisar esses contratos. E diante de todo esse quadro, o que fazer? Qual o papel que cabe a cada um de nós, a cada uma das entidades? E diante de tanto sol, por que a gente não aproveita isso antes que ele seja privatizado também? Nós tomamos conhecimento que existe à frente uma nova política energética para o Brasil e participamos a ser parte da frente e também fazer parte da coordenação nacional da frente por uma nova política energética para o Brasil. Com essa relação, em participar dessa rede, a gente tem conhecimento de um edital do Fundo Casa. Esse projeto aí também foi um outro projeto do Fundo Casa, dessa vez também para Pombal. E esse edital, há um trabalho do PASP, na comunidade Várzea Comprida dos Oliveiras, que é a padaria solar. Esse projeto aí é o agente comunitário de energia, mas também tem ali a escola de Ontiniz, através do projeto semiárido solar. Esse projeto foi lá na comunidade de Ilza, lá em Gero, também com assentamento floresta. Isso aí ainda é lá, em São Genival. Isso aí é um outro projeto também que foi aprovado pelo Fundo Casa. E de lá saiu como resultado da população de energia renovável do Vale do Sapucaí. E daí somos parceiros
né, diante desse projeto aí que a gente está em andamento lá na cidade de Aparecida, que é Fábrica Escola de Lâmpada LED. É um pequeno empreendimento na zona rural, está se tornando a cada dia algo sustentável. Mas as mulheres, com a sua curiosidade, né, e a cada dia querendo melhorar a renda da família, elas inseriram novos produtos, além da hortaliça, e começaram a fazer bolos, né, produzir bolos e levar para a feira para ser comercializado juntamente com as hortaliças. Então nós buscamos parcerias, buscamos apoios e encontramos. Então aqui foram fotos de algumas reuniões que a gente sentou para discutir isso, de capacitações. E atualmente são 21 mulheres hoje que trabalham. Tivemos um curso pelo Senai, garantindo o quê? Geração de emprego e renda familiar. Os resultados que nós obtemos, ou seja, nós estamos autossustentáveis. Essa é a nossa logomarca, né? Bolo das Oliveiras. Eu gostaria de saber qual seria o tipo de impacto, né, tendo em vista que os aerogeradores causam um ruído muito forte, então, para a população marinha. Muitas escolas estão levando seus alunos para conhecerem o Parque Eópolis. O que era que vocês poderiam fazer no sentido da gente fazer uma contramão disso, ao invés de estar visitando este parque, que tanto mal faz ao meio ambiente, como a gente poderia trabalhar, por exemplo, na escola. O que está acontecendo no Brasil não é de hoje. O mesmo processo que os nossos descendentes, ou seja, os índios, sofreram, nós estamos sofrendo. Nós, a classe menos esclarecida. Porque essas empresas, que a maioria são multinacionais, chegam apresentando, nos enganando, enquanto nós nos deixamos nos levar, né, pelos processos, pelas palavras, pelo que eles apresentam, do mais bonito, eles não mostram o efeito, vamos dizer assim, colateral do processo. E nós, como representantes das associações, se nós chegarmos lá, muitas vezes, e falarmos o que aconteceu, é uma andorinha só. Né? E outra coisa que eu acho que é importante é a gente levar esse dia de hoje, esses documentários, para a gente apresentar a documentação e a palestra do que foi passado aqui. Porque aí não é só a gente falar, é mostrar. É menos impactante essas instalações no mar do que, por exemplo, na região costeira ou no bioma caatinga ou no interior. Então eu vejo os impactos reduzidos. Nós somos muito pouco organizados na pressão popular. Mas o sentido seria um pouco esse, né? Você dar a informação, discutir, né, e traçar linhas conjuntas e se juntar. É a escola solar, que é justamente na formação de professores, do aluno, né, e até do entorno da escola, chamando os moradores daquela. A gente fez isso nesse projeto em Pombal, no Museu Vicente Freire, e a gente fez no Diogo Diniz. Debatemos o tema da mudança climática e da questão da política energética no Brasil com professores, depois com o alunado e também no entorno da escola com os familiares do aluno. Esse projeto que a gente tem lá do Vale do Sabugi de articulação é justamente na construção de uma ferramenta, e aí foi construído a articulação de energia renovável do Vale do Sabugi. Porque quando a gente, mesmo sendo leigo do campo jurídico, quando a gente lia, a gente percebia que eram verdadeiras grilagens de terra. Se o agricultor tem apenas 4 hectares de terras e ele arrenda para uma empresa dessa, ele está dizendo documentalmente que ele não é trabalhador rural, que ele não trabalha ali. Logo, quando ele for se aposentar um dia, pode ser negada porque a comprovação que tem dele que trabalha ali não existe mais. Se um agricultor desse for ao Banco do Nordeste atrás de algum empréstimo, ele não consegue, porque a terra está arrendada. Então, a gente percebe o seguinte: o cara que é um latifundiário, que tem 100 hectares de terra, que arrenda com a empresa dessa, ele vai ter lucros. Mas quando a gente levanta essa questão do Vale do Sabugi, aí cria um problema, por quê? As lideranças dizem, lá nas serras, lá de São José, de Santa Luzia, quem está arrendando são pequenos agricultores.
Não são latifundiários, não. Pequenos agricultores têm 4 hectares, 2 hectares. São agricultores familiares camponeses. Então, nesse sentido, digo, dentro dessa perspectiva de reflexão de hoje que fizemos aqui, né, paróquia solar, igreja solar, eu acho que, na medida que for possível, nessas iniciativas até de pressão e tal, né, a presença da igreja declaradamente é a igreja de Patos, a diocese de Patos, representada por patriarcal, o bispo, ou quem for. O importante é que seja declarado isso, junto com as outras instituições, que eu acho que isso dá força, certo? E, por último, se feitas todas as negociações, feitas as pressões, feito o negócio, não vai, aí é a hora da denúncia. Aqui na Diocese de Patos, quem é a Igreja Católica para esse assunto é a Ação Social Diocesana de Patos. Então eu sugiro a Carta de Patos e sugiro que a igreja, o que já está sendo organizado, seja organizado como Diocese de Patos. Uma carta, resultado desse encontro, que seja enviada para os meios de comunicação, colocado na internet e rádio, nós temos rádio à disposição aqui, né? Temos as paróquias, enfim, uma carta que possa, vamos dizer, multiplicar ou reproduzir alguns pontos que ficaram aqui refletidos. Muito obrigado. A grande contribuição que teve a encíclica do Papa, né? Ela nos traz uma visão holística e integradora, né, de desenvolvimento da vida aqui na Terra. A Laudato Si, o Papa critica o modelo de desenvolvimento atual, que é um modelo excludente, que é uma forte incidência das empresas na definição das leis e das políticas que favorecem o agronegócio. Cada torre daquela para ser montada, o cálculo é em torno de 120 mil litros de água, porque hoje a gente tem muita informação. Passa a ser assumido pela diocese aqui, ou vai se fazer algum passo nesse sentido? Vamos buscar uma maneira de fazer solidariamente em toda a diocese, avançar nessa direção? Eu gostaria de lembrar que o projeto Semiárido Solar, né, apoiado pela Miséria, o Caritas, que tem como parceria o CERSA, sob sugestão e proposta do CERSA em dar um pontapé, vamos dizer, inicial na questão da solarização de paróquias, ele fez uma doação de 2 equipamentos para servir em sistemas demonstrativos, né, para a paróquia de Santa Luzia e de Souza, em Santana. Então já tem 2 sistemas que seriam sistemas demonstrativos. Em torno dessas paróquias poderiam ser gerados todo um conjunto de atividades que o CERSA já vem fazendo. E uma outra proposta seria, na tentativa de envolver, ampliar outras paróquias, a construir, a partir da ideia da construção do fundo rotativo solidário entre as paróquias, que isso seja uma forma de começar a envolver as demais nessa ideia do projeto Paróquia Solar. Eu gostaria de levantar essa ideia. Por que não pensar em fazer, com pequenas doações das paróquias, um fundo e que sirva, por exemplo, inicialmente para 1 ou 2 paróquias, começar, e aí, seja com novas doações, mantendo esse fundo, seja com as contribuições das paróquias, que já estão com o sistema, e aí não já tem um excedente, então esse excedente, em vez de ficar só a paróquia não tendo que pagar, pode continuar colocando nesse fundo solidário até que se alcance o conjunto do pessoal, podendo então, a partir desses projetos demonstrativos, animar as comunidades a dar passos nessa linha de mudança na questão da energia. Eu acredito que a experiência a partir de Santa Luzia, por exemplo, já sendo um modelo, uma experiência, pode nos ajudar a ampliar essa questão. Nós já vamos começar a disponibilizar, através dos espaços do site e outras formas, o material que nós elaboramos no ano passado, nesse processo de formação continuada e multiplicadora. Então, nós queremos agradecer por este dia maravilhoso que nos foi dado, né, a oportunidade de nos encontrarmos para essa conversa tão profunda e preocupante
porque nessa realidade você me ama. Obrigado a todos que puderam estar.